Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e assentou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, uma certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois, os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse para si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus. Veja, Jesus respondeu os pensamentos de Simão. Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos 2 tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Disse Jesus: você julgou bem. Em seguida, virou-se para a mulher e disse para Simão: está vendo essa mulher? Entrei em sua casa, Simão, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Dizem que em Londres há uma rua conhecida por Rua dos Mal-Agradecidos. Mas acho que essa não deve ser uma rua exclusiva da capital da Inglaterra. Creio que em cada cidade deve existir pelo menos uma dessas ruas. Talvez existam mais. Nessas ruas, Rua dos Mal-Agradecidos, provavelmente haja também a casa do mal-agradecido. E a pergunta é: você mora numa dessas casas? Será que nós moramos na casa dos mal-agradecidos? Aqui em Lucas 7 é narrado este relato em que Jesus é ungido por uma mulher pecadora, lá na casa de Simão, o fariseu. A autora Ellen White liga esse relato à história de Maria, por meio do livro O Desejado de Todas as Nações. Nesta ligação feita por Ellen White, tudo indicaria que Simão, o leproso, era o mesmo Simão, o fariseu. E a mulher pecadora, portanto, era Maria de Betânia. Simão havia sido curado por Jesus. Ele resolveu dar uma festa em reconhecimento a Cristo. Mesmo curado, ele estava condenado, no entanto, a viver numa casa sombria, a casa do mal-agradecido. Quando Judas criticou a dádiva de Maria, Simão foi influenciado e ficou com vergonha, pois Maria estava em sua casa e ele achou que Jesus não sabia quem ela era. Simão claramente se achava melhor do que Maria. Contudo, Jesus conhecia Maria e Jesus conhecia também a Simão. Com base nisso, contou essa parábola que a gente acabou de mencionar. 2 homens deviam a um certo credor e não podiam pagar a sua dívida. A dívida de um era imensa, a do outro era bem menor. Os 2, no entanto, foram perdoados. Qual deles amaria mais o homem generoso? A casa do mal-agradecido é habitada por gente que acha que a bênção não é um presente, mas é um direito seu. Para alguns, quanto maior a bênção, maior o mérito por obtê-la. Pessoas que pensam assim esquecem que as dádivas de Deus são, na verdade, fruto de sua graça. Não é um dom que a gente merece. A atitude correta diante de Deus é que nós reconheçamos a grandiosidade do seu amor, que reconheçamos a sua infinita misericórdia. Somente por isso fomos alcançados e perdoados. O que somos ou o que fazemos não foi o que induziu Deus a nos perdoar e abençoar. É tudo uma questão de graça.
Ao pensarmos nas inúmeras bênçãos que recebemos, o nosso coração deve se encher de gratidão. Em resposta aos presentes de Deus, devemos oferecer o nosso melhor em reconhecimento à sua bondade, que é sem fim. E a isso, claro, se inclui também o nosso coração. Você já agradeceu a Deus pelo que tem feito hoje por você? Já se entregou a Deus, entregou o seu coração? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos abençoe. Que Deus converta hoje o nosso coração. Para mim, Israel Fernando, foi um prazer, um privilégio ter feito companhia cristã para você em mais esta manhã de quarta-feira, dia 24 de agosto de 2022. Fique na sequência com a Semana Especial Anjos da Esperança e eu espero lhe reencontrar amanhã a partir das 8 para mais uma programação, se assim Deus permitir. Grande abraço, fique na paz e até lá.